Bom, eu tenho a honra de dizer que eu convidei a Madu mais uma vez para estar aqui com a gente e falar de um assunto que aparentemente é totalmente diferente do que a gente falou no episódio anterior, que seria a astrologia. Mas te ouvindo falar me fez trazer esse assunto à tona, porque eu acho que isso pode inspirar muitas pessoas. Que é uma mudança no estilo de vida. Uma grande mudança. Eu acho que você passou por uma grande mudança, né? Eu vou ler, tá, gente? Eu vou ler porque tá muito bom. Eu perguntei pra ela como que ela gostaria de ser apresentada e ela respondeu assim pra mim, ó. Comecei minha carreira no mercado financeiro. Alguém sabia que a Madu tinha começado a carreira no mercado financeiro? Mas sim, comecei minha carreira no mercado financeiro e depois de sentir uma necessidade de uma vida mais conectada, comecei a praticar yoga. E me especializei em vários métodos de yoga diferentes. Depois me formei em Ayurveda. Depois, astrologia védica, né? E ainda usou o interesse pelo empreendedorismo e levou os estudos de marketing digital, negócio e técnicas de performance e é especializado no desenvolvimento de infoprodutos na área de autoconhecimento. Isso é maravilhoso, porque Sim. isso acho que essa é a minha... É o maior desejo da minha vida, né? É levar... Já é o que você é. É levar o autoconhecimento... tornar o autoconhecimento possível para todas as pessoas, né? Disponível, de uma forma mais disponível. Eu acho que isso é maravilhoso e eu lembro que no momento que a gente estava conversando sobre astrologia védica, a gente mencionou várias vezes que as pessoas têm essa necessidade de buscar respostas externas que justifiquem aquele vazio, aquela dor, aquele sofrimento, ou aquela expansão que às vezes se transforma em medo, ou seja lá o que for que a pessoa tem ali dentro e ela não consegue processar, ela busca informações fora. Sim. E a gente vê que muitas dessas pessoas, e é muito comum isso, a gente vê a pessoa incomodada com o ambiente no qual ela está inserida, e ela demanda, fortemente uma mudança de estilo de vida. Sim. Às vezes é maravilhoso, dá certo e o caminho é esse. Mas às vezes é uma fuga, né? Então, assim, eu quis te trazer aqui para você falar um pouco mais da sua experiência de alguém que saiu do mercado financeiro, daquele rolê louco de São Paulo. Gente, a Madu é paulista real. Ela toma 4 expressos. Mesmo aqui, eu continuo sendo. Ela toma 4 expressos. Eu falo, meu Deus do céu. Eu fico só pensando. Eu olho e falo assim, ela não vai tomar tudo. E aí ela toma tudo e pede mais um duplo. E às vezes a Cacá não toma a xícara dela e eu acabo com a xícara dela também. Eu falo, essa mulher não vai dormir. E ela dorme. Sim. E ela dorme. Mas eu acho que assim... É uma mudança, você viveu uma mudança não apenas profissional, como uma mudança muito forte de você saiu de São Paulo, sim, né, que é o coração de uma coisa que acontece, que ferve. É um coração em taquicardia. Mais ou menos, boa. E você foi morar numa floresta. Sim. Né? E aí, sim, de repente você já tinha... Né, você tem o Tom e a Bia, que, assim, tecnicamente, 2 filhos criados, e aí você... E aí veio o Luca, né? E aí você passou por todo esse processo, de novo, em um outro ambiente. Né? Acho que não foi nenhuma questão do próprio processo do terceiro filho de uma terceira gestação, nem uma terceira educação, mas assim... Como você conseguiu, assim, foi uma quebra de padrão, sim, de paradigma, de tudo aquilo que é conhecido para um desconhecido, sem né? dúvida. Então, assim, você provavelmente teve os seus 2 primeiros filhos numa situação, assim, São Paulo, completamente, com toda a estrutura do mundo. Uma idade muito diferente. Muito diferente. Tudo. Aí, de repente, sim, você tem um na floresta, sim, né? E aí você tem que... O que você ensina é diferente, total, né? A forma como você se relaciona com o ambiente, sim, dentro do processo de educação é completamente diferente. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, assim, de... Primeiro, como foi, especialmente, esse boom da virada? Era algo que você realmente queria ou foi algo que a vida te colocou e você abraçou como uma oportunidade, sim, e se jogou?
Tá. Nesse Eu abismo de vou até mudanças. vou voltar, eu vou voltar um pouco numa primeira mudança que acho que tem a ver com a primeira parte da sua pergunta, da gente querer buscar, respostas externas e ver, né? Os nossos sentidos chamam muito a nossa atenção, mas ver pessoas e achar que que aquela vida é para você. O yoga, ele me trouxe 2 grandes transformações. Então, era isso. Eu era essa paulistana no mercado financeiro, casei muito cedo, tive o Tom e a Bia, tive 2 filhos. E fui criada para isso, sabe? Era o caminho natural da minha vida, era trabalhar na Faria Lima, literalmente, onde eu trabalhava. E daí eu comecei a praticar yoga e eu fui esse caso meio clichê do yoga que falou, ai meu Deus, não é nada disso, e larguei marido, larguei o emprego, quero ser professora de yoga, porque a gente se inspira demais nas outras pessoas, isso é maravilhoso, só que eu ainda estava bem sem autoconhecimento nenhum. E eu comecei a ver os professores de yoga... Nesse momento a gente não se inspira, a gente se projeta. Exato, expira. A gente expira. E eu comecei a ver aqueles professores de yoga e falei, nossa, é essa vida que eu quero ter para mim. Olha que pessoa plena. E eu fui ser professora de yoga em São Paulo. Então, esse foi o primeiro passo da mudança. E eu odiei. Eu odiei essa vida. Era o meu sonho. Eu lutei muito para ser professora de yoga, porque tive que quebrar com vários padrões internos, vários padrões das pessoas à minha volta. Todo mundo falava, meu Deus, o que será que aconteceu com a Madu? Ela estava bem, e agora ela largou tudo para ser professora de yoga. E daí eu fui experimentar e eu odiava aquela vida. Eu ia para aula torcendo para não ter nenhum aluno. Eu chorava para ir dar aula particular e daí depois... E é uma vida realmente, né, a gente romantiza, mas em São Paulo, aqui também, né, muito trabalho. Nossa, eu vejo vocês, seus professores, o quanto vocês trabalham, mas em São Paulo tem a questão ainda trânsitos e distância. Então, você dá uma aula, vai para uma padaria, dá outra aula, volta para a padaria. É muito louco. E eu odiei aquilo. E daí eu voltei, né? Eu estava apaixonada pelo yoga, mas eu não achava que eu deveria ser professora. Não estava conseguindo, estava muito infeliz com aquilo. E eu comecei a fazer coisas mais alinhadas com a minha personalidade, ainda dentro do mundo do yoga. Então, eu fui ser editora da Yoga Journal, que era uma revista na época. Foi quando a gente se conheceu, acho, né? Foi quando a gente se conheceu. E, gente, tinha 5 pessoas praticando yoga no Brasil. Era eu e a Cacá e mais 3, e a gente nem se conhecia. É muito bom. Eu aprendi a primeira série com o videocassete do Lino Miele. E eu com o DVD do Michael Gannon. Exato. Era meu sonho conhecer eles, muito interessante. Depois eu conheci. Enfim. E daí depois o nosso caminho realmente se cruzou, porque eu saí da revista e fui fazer produção do Yoga pela Paz, que você fazia no ano anterior. Então, era isso, era uma coisa um pouco mais alinhada com o que eu gosto. Então, produção de revista, e né, virar à noite para fechar, e depois produção de evento no Ibirapuera. Oh, meu Deus do céu. Prazos, metas. Exato. Claro. Então, eu continuava nesse lugar e eu gosto disso. Até hoje, esse é o meu ritmo, é o meu movimento, né? Então, eu fiz uma grande mudança só para voltar. Realmente, eu dei esse primeiro passo com uma coisa, né, sobre um assunto que me inspirava muito. Eu estava muito feliz de servir ao yoga de qualquer forma, mas não era vendo o que eu via as outras pessoas fazerem. E não, definitivamente, eu dei um passo muito desalinhado por causa dessa, como você disse muito bem, por causa dessa projeção. E daí eu continuei nesses trabalhos em São Paulo sendo muito feliz. Eu nunca fui essa... Meu marido, Juan, ele é daqui, da ilha, e ele não gostava de morar em São Paulo. Era esse negócio sofredor, tipo, meu Deus, a gente precisa ir morar em outro lugar. Mas eu sempre fui uma paulistana muito feliz. Eu sempre gostei de vir para cá, especialmente, mas sempre vivi bem em São Paulo. Eu nunca tive essa neura, tipo, ai, meu Deus, preciso sair daqui de qualquer jeito. Mas daí, quando o Luca nasceu, a gente pensou, olha, quando a gente tiver a oportunidade de morar em outro lugar, a gente vai. E daí eu tinha uma casa em São Paulo e eu tive uma proposta para vender e era a oportunidade perfeita. E eu estava num momento completamente passo no abismo da fé, assim. Tipo, eu vou dar o passo e o chão há de surgir, sabe? Porque eu estava trabalhando com um evento em São Paulo, começando a estudar astrologia, mas tinha dado muito errado o meu primeiro projeto de astrologia.
E eu vendi a casa e vim pra cá, achando que eu ia abrir um café, assim, né? Já que é pra tomar café, pelo menos não pagar. Era meio essa a ideia. E eu vim pra cá e eu trabalhei um tempo com os coffee shops lá nos eventos, sim, né? sim. Lá no Chala. E daí foi realmente esse lugar bem não planejado, né? Para responder a sua pergunta. Foi um lugar que eu tinha uma certa estabilidade, porque eu já tinha um terreno aqui, a gente tinha um dinheiro para construir a casa. Então, eu pude vir para cá para entender o que eu ia fazer. Então, eu não fui tão louca, assim. Não né? era Você foi louca quando você abandonou, quando você fez a transição de carreira, mas não quando você fez a transição... Sim, quando eu fiz do yoga, foi meio vender a minha arte na praia, assim, ninguém sabia no que ia dar, né? Mas... Vender sua arte na praia no inverno. Exato. No inverno de Floripa, justamente. Ninguém. Mas quando eu vim pra cá, é isso, eu já tinha 3 filhos, o Juan era daqui, a gente tinha um terreno, então a gente Você já tinha uma rede de relacionamentos. Já conhecia, já passava muito tempo aqui, né? Então, eu vim meio sem saber o que eu ia fazer profissionalmente, mas confiando, assim, tipo, é pra lá que eu tenho que ir, e a vida vai estar mais alinhada com esse momento. Então, foi uma coisa que foi planejada. A gente, durante muitos anos, falou, quando a gente puder, a gente vai mudar para Florianópolis. Eu lembro que eu encontrava vocês juntos e eu encontrava vocês como indivíduos e era sempre, não, a gente vai. Ah, pois é, a gente tá vendo. Não, a gente vai. Não, Não, mas a gente vai esperar. Era sempre, né? E aí, de repente, aconteceu de fato. Né? Foi uma oportunidade, realmente. Então, eu li uma frase do Churchill, se eu não me engano, mas que as oportunidades, a gente só consegue, eu não vou lembrar das palavras, mas a gente só consegue aproveitar as oportunidades quando a gente tá pronto, né? Sim, e daí foi isso. Disponível. Exato, a gente tinha pensado que a gente ia vir para cá, tinha um plano mínimo, e surgiu essa oportunidade da gente vir. Como é a vida na floresta? Ai, é mágica, eu amo. Hoje em dia, no último episódio que a gente fez juntas, eu falei que hoje em dia uma das coisas que me nutre muito é conexão. E eu tenho essa, assim, eu amo São Paulo, mas São Paulo, ele tem um ritmo que é muito visceral, né? Hoje em dia eu vou para São Paulo para ver minha família, raramente eu vou lá para trabalhar. E é muito louco, porque eu chego em São Paulo e eu tô atrasada. Eu só tenho que ver a minha mãe e almoçar com ela, mas eu já tô atrasada. Então, esse inconsciente coletivo, ele é muito acelerado realmente em São Paulo, e eu já sou bem acelerada. Então, na hora que eu chego lá, isso é muito produtivo, eu gosto, eu entro nesse loop, assim, que me estimula. Mas morar na floresta é meio o equilíbrio dos opostos, assim, é um outro ritmo, né? Até para chegar em casa, eu preciso fazer uma trilha. Então, se eu chego super pilhada da rua, eu preciso subir um morro, assim, sabe? É um banho de floresta, realmente. Eu preciso subir um morro a pé, você vai meio adentrando na floresta, nesse lugar conto de fada, que muda muito a minha frequência. Essa é a principal... Você percebe essa mudança? Radicalmente. Porque a nossa tendência é vibrar com a cidade grande, né? A tendência... A gente é boa tenho disso. Adoro. Me chama para ir para São Paulo, que não tem tempo ruim. Sim, eu também. Mesmo aqui, só de ir no Mas eu preciso voltar. E eu moro na floresta, mas essa floresta, por exemplo, antes da gente resolver vir para cá, eu tinha uma oportunidade de morar na Bahia. Mas daí lá era num lugar, tipo, 1 hora de estrada de terra de Trancoso, que nem tem uma padaria que eu gosto, sabe? Hoje em dia eu moro nessa floresta que é bem adequada para uma paulistana, porque a 5 minutos tem as melhores padarias que eu conheço. Tem banco, tem mercado. Então, sim, é um lugar bem selvagem. Mas você está na cidade, melhor né? Dos dois mundos. Claro. Estamos aqui no centro, gravando podcast, né? Claro. Eu tenho fibra ótica na minha casa, então realmente é um equilíbrio entre... Talvez um lugar de transição, talvez a gente vire mais ermitã mais pro fim da vida, mas agora eu gosto dessa eu te entendo. É confortável porque você tem um outro lado disponível. Exato. Não depende dele, mas ele está disponível, né? Sim, e é isso. O simples fato de mudar para cá me faz ver que eu realmente não dependo desse outro lado, né? A gente está em São Paulo, a gente acha que
como vai ser a vida sem um shopping? Não dá pra... E daí, na hora que a gente... Você vai para São Paulo e nem vai no shopping, né? Justamente. Não, a gente não pede... Eu não consigo pedir para entregar pizza na minha casa, porque eu preciso fazer uma trilha de 200 metros na floresta e fica tipo, vamos pedir pizza? Vamos, mas eu não desço. Não, então eu também não desço. Então vamos fazer uma tosta de pão com queijo. Claro. A pizza da floresta. Exato. Claro. Tem uma pergunta que me veio na cabeça agora com o início da tua fala. Hoje, você é uma pessoa, nós somos, né? A gente conseguiu pegar esse yoga, esses elementos de busca de autoconhecimento, e a gente conseguiu, é como se a gente conseguiu colocar eles dentro de um sistema meio Faria Lima. Sim. Né? A gente criou infoprodutos, a gente faz lançamento, a gente faz venda. Imagina, hoje lá na escola a gente tem equipe comercial. Sim. Né? Inimaginável, Isso é inimaginável que a gente fosse ter uma escola de yoga que tivesse equipe comercial. Sim. Com metas. Sim. E com, né? Enfim, a gente conseguiu trazer muitos elementos dessa área empresarial e dessa... Eu gosto de falar Faria Lima. Eu gosto A palavra também. Faria Lima é muito boa. Eu outro dia ouvi Bocaiúver. É isso, é Bocaiúver, exatamente. A gente é estereotipado, mas diz muito, expressa bem. Então, a gente conseguiu trazer muito desses elementos e incorporar e manter a essência de alguma forma, né? Incorporar no sentido de usar para expandir. Sim. Né? Você acha que é possível o caminho oposto, por exemplo, a Faria Lima? Se conscientizar, criar consciência? Você acha que isso é possível? Essa mudança de padrão é possível lá? Porque, assim, foi possível pra gente. Eu sei que, provavelmente, existem muitas pessoas desse universo que julgam e que não aceitam e que acham que, olha, que maluca, ela tem uma equipe comercial. Mas, tudo bem, eu acho que isso são opiniões e tá tudo certo. Acho que cada um, né? Mas você acha que é possível um caminho inverso? Eu acho que a disponibilidade da informação hoje em dia, dos benefícios, né? Se a pessoa ela não se conecta com uma prática espiritual, por exemplo, hoje em dia já tem mindfulness em o protocolo de Oxford, né? Que é totalmente acessível para todos os CEOs que estão nos seus prédios. Então, eu acho que essa difusão de informação cria essa oportunidade. Mas aí a gente parte de escolhas individuais, né? Mas eu acho que já está acontecendo, já está sendo permeado, né? As pessoas hoje em dia, elas entendem que é isso, talvez não com a mesma linguagem que a gente, mas as pessoas fazem terapia hoje em dia, né? Tem uma busca de autoconhecimento que já permeia a sociedade, né? Fazer terapia hoje em dia não é visto como algo que alguém faz porque está doente. Sim. Alguém faz porque quer conhecer a si mesmo, né? E quem melhor para conhecer nessa vida? Como é que a gente acorda sem se conhecer, né? Então, eu acho que é uma possibilidade. Só que, ao mesmo tempo, a gente se confunde muito nos nossos padrões, né? Então, eu acho que a oportunidade e a disponibilidade da informação é uma riqueza da nossa geração, desse momento que a gente está vivendo. Mas as escolhas, elas ainda são muito complicadas, né? Mesmo pra gente, hoje em dia. Por exemplo, eu sempre escuto muitos casos de muitos alunos meus que falam: eu queria ter um trabalho com mais propósito, mas daí não dá dinheiro. Da onde, né? E daí eu tenho alunos que ainda falam: nossa, mas a prática espiritual com dinheiro? Eu falei: gente, mas né, não é que você... Não é a prática espiritual que está com dinheiro, é um conhecimento que faz o bem para os outros e que vai me sustentar. Exato, é um trabalho. Então, tem muitos paradigmas em torno desse assunto que é isso, né? A pessoa o sonho é ser professor de yoga, mas já vai ser professor de yoga sabendo que não vai ter dinheiro. Aí é isso que se manifesta realmente. E pra gente foi um processo, né, Cacá? Principalmente essa questão do infoproduto. Eu lembro da gente se falando na pandemia, tipo, nossa, né? E agora? Eu falei, a gente se falou e organizou isso. As pessoas... mas vamos para o online, como que vai ajustar? Como é que coloca isso que é tão sagrado para a gente no online? O
povo tá precisando, tá todo mundo pirando dentro de casa. Vamos pro Nossa, online. quanto o yoga e a mente fez bem para muitas pessoas. Gente, eu recebo mensagem de quem foi da primeira turma até hoje, assim. E quantas pessoas repetiram Exato. 2, 3 vezes o mesmo e é o maior, programa. pra mim, é um grande cuspe que eu tomei na minha, que eu dei pro alto e tomei na testa, porque eu sempre achei, tipo, nossa, Instagram? Sério mesmo? Você vai falar sobre espiritualidade no Instagram? Cara, o que eu recebo de mensagem falando... Essa semana, eu recebi uma mensagem hoje de manhã tão linda, falando, nossa, eu vi você falando da combustão e que era para eu fazer exercício, que eu ia me sentir melhor, e eu fui fazer exercício, eu tô me sentindo melhor. Aí, tipo, esse tanto de julgamento da gente com a gente mesmo, ou das outras pessoas... Dá pra colocar dentro de uma caixinha embaixo do tapete, né? E realmente desaparece. E eu acho que é tão simples, porque assim, você tá incomodado, um follow, sabe? Exato. Esse espaço é meu. Esse espaço é meu e tem pessoas aqui que estão felizes com o resultado do trabalho que está sendo feito, Sim. né? Não é uma... Eu acho que existe uma diferença muito grande entre uma conta no qual no qual você busca uma aceitação das outras pessoas. Sim. Né? E numa conta no qual você joga informação e a pessoa recebe como quer. Exato. Né? Algumas pessoas vão receber de forma positiva, outras pessoas vão receber de forma negativa, mas as pessoas vão receber... É diferente, existe uma grande diferença, né? E eu acho que essa foi uma virada de chave pra gente. Muito, muito. E perceber o alcance, realmente foi, né? Foi esse lugar, esse momento específico da pandemia, que foi muito específico. Era um momento que todo mundo estava precisando muito. A gente estava precisando se conectar com as nossas pessoas também, né? Fez muito bem para mim poder fazer alguma coisa online e me conectar. Imagina eu podia conviver com pessoas igual imagina eu pego pessoas todo dia. Imagina quanto eu lembro você no sofá falando, gente, e agora? O mundo acabou para mim, cara. Não tenho mais ninguém para apertar, sabe? Sim. Foi, nossa, um pesadelo, muito desanimador, mas olha a oportunidade que disso surgiu. E daí eu acho que tem esse lugar onde a gente consegue sim levar um pouco de consciência para um mercado e a gente consegue sim abraçar um empreendedorismo, porque também é um processo para a gente, né? A gente realmente é confuso olhar a espiritualidade e para mim o nosso trabalho é muito sagrado mesmo. E daí você vai ganhar dinheiro e isso eu acho que isso é uma confusão na cabeça de muitas pessoas que querem ganhar dinheiro dando aula de yoga, mas daí acha que é errado em alguma parte da consciência. Mas não pode vender, não pode se vender, não, ser obrigada a se Hoje vender, em dia, não tem como. Isso eu tenho bem claro, isso mudou a minha vida, ter claro isso, tipo, eu quero sim fazer todos os cursos de yoga do mundo, e isso custa dinheiro, e eu quero sustentar os meus filhos, e eu quero comer comida orgânica, e a minha vida hoje... E eu tenho a sorte... Você se dedica, né? Não, eu tenho a sorte de fazer isso fazendo uma coisa que me inspira e que me orgulha muito. Eu acredito realmente que a gente ajuda pessoas. Então, para que complicar a situação, né? É dinheiro, tudo bem. Sim. Eu te falo isso até porque, assim, eu tô numa fase de empreender e de entender isso. E eu vou te ser bem sincera, assim, eu tô numa fase que uma das minhas práticas de yoga mais fortes é me perceber como empreendedora. Sim. Perceber como a minha mente reage, como ela lida até com os meus próprios preconceitos, por exemplo, vender. Sim. Como que eu reajo a isso, como eu lido com todas essas coisas. Então, assim, para mim tem sido um momento bem especial. E, assim, eu tenho seguido no Instagram todos os CEOs possíveis. Eu também. E eu tenho visto que cada vez mais eles expressam elementos de autoconhecimento na própria rotina deles. Isso é fantástico. Sim, é fantástico. E eu acho que assim, a falta de consciência já está quase politicamente incorreta, né? Não dá para as pessoas não se esforçarem nesse lugar. Você vê que todos eles, assim, eu não abro mão de uma atividade física, eu estudo alguma coisa além daquilo que faz, eu tenho um tempo de atenção para a família. Você vê assim, eles não estão onde eles estão pelo poder, eles estão onde eles estão pelo conhecimento. Exato. E eu tenho achado, isso para mim tem brilhado muito o olho, eu tenho achado isso fantático, porque vai nos levar como sociedade para um lugar
Sem dúvida. Muito mais além, porque esses caras são absolutamente inspiradores, Sim. né? E eu acho que a gente tem essa sorte, né? Acho que a gente tem isso em comum de gostar de empreender, né? Eu gosto de estudar. Eu sei que a gente estuda pra caramba, né? Negócio e marketing. A gente estuda e a gente gosta disso. E isso é uma grande vantagem. E as decisões são difíceis. Mas é uma grande vantagem pra gente, porque é isso. Um professor de yoga, um terapeuta ayurvédico, uma astróloga é uma empreendedora, né? Precisa entender. Mas não se vê como tal. Não responde a mensagem do paciente. Não, e não estuda o suficiente. Se você estudou Ayurveda e você quer montar um negócio em cima disso, você precisa estudar negócio, né? Claro. E normalmente as pessoas saíram dos negócios para ser terapeuta e daí tem uma dificuldade de integrar. Porque já não sabiam lidar com o negócio. Sim, exato. Isso, voltando para isso foi muito bom, porque fazendo um gancho, por exemplo, com a mudança de estilo de vida, é isso. Quando você vai fazer uma mudança de estilo de vida, você vai ter que mudar o que tem dentro de você que impede que aquele ambiente seja saudável, né? Então, assim, se você está incomodado com o mercado financeiro e com o processo, sei lá, com o empreendedorismo e com o capitalismo e tudo que rola no meio daquele mercado, e você vira um terapeuta ayurvédico e você precisa se vender, tipo, você vai ter que buscar você vai ter que juntar as duas coisas. Exato. Né? Então, assim, uma coisa não é separada da outra. Não, e uma coisa que a gente não presta atenção é que quando a gente muda de vida, a gente se leva, a gente vai junto. Então, ou a gente transforma realmente alguma coisa interna, ou o entorno vai continuar incomodando a gente exatamente na mesma forma. E eu acho que, ainda nesse lugar dos CEOs, uma das coisas que eu gosto muito de estudar é performance. Eu estava fazendo um curso sobre hábitos de performance, né? Esses caras todos que são considerados extremamente bem-sucedidos na nossa sociedade. E o primeiro hábito de performance que foi dado no curso é um momento de conexão de manhã. É você de manhã você fazer uma escrita para estimular uma conversa interna que seja saudável. É você fazer uma meditação, fazer uma prática de yoga, coisas que te conectem. Isso é unanimidade. Então, todos os coaches, todos os mentores que eu estudei na vida, todos eles falam dessa morning routine, né? Dessa rotina matinal que é essencial. E isso, hoje em dia... É uma prática de yoga? É uma prática de yoga, exatamente. Claro. Inclusive de Hatha Yoga. É totalmente recomendado, né? Você precisa fazer uma prática que movimente o seu corpo para mobilizar a sua energia e direcionar ela para um lugar. Então, eu acho que já está meio senso comum isso, sabe? Sim. Eu acho que temos chance de conseguir enxergar isso na vida. Considerando... eu vou adicionar uma pergunta aqui no meu roteiro. Considerando esse teu processo de mudança, no qual houve uma projeção e eu, fui lá fazer uma coisa, não gostei, precisei encontrar um equilíbrio. E considerando o lugar onde você está hoje, se pudesse voltar atrás, você teria mudado alguma coisa? Acho que não. A gente nunca muda, né? Eu tô tão feliz com como eu tô hoje. Eu acho que tudo fez parte. Eu tenho feito bastante esforço para acolher as cagadas da vida, né? Porque eu gosto de pensar que eu só tô onde eu tô porque eu fiz aquelas cagadas e aprendi com elas, ou tinha aqueles erros. Nossa Senhora, realmente, tem coisas que eu não tenho orgulho de falar que eu fiz, mas se fosse diferente, seria diferente o resultado, né? E eu acho que eu gosto muito de onde eu tô hoje. Realmente, acho que essa, para mim, é o grande presente das práticas que a gente se esforça todo santo dia para fazer. Esse lugar de satisfação, assim, não é mais normal para mim não estar me sentindo bem. É bem atípico, assim, né? Nesse lugar de uma pergunta sincera, como você tá? Eu, sinceramente, eu me sinto bem, assim. Eu tô feliz com as minhas escolhas. Tem perrengue, hein, para resolver. E a gente vai resolvendo, mas eu tô bem. Tem satisfação. Eu não mudaria, eu acho. Que legal. Sim. O que você diria para as pessoas que estão nesse lugar de absoluto incômodo e projetam o incômodo nas questões externas e precisam de uma mudança urgente? Sim. Eu acho que, assim como eu fiz na primeira grande mudança que eu fiz, que foi essa que eu tentei ser professora de yoga,
Eu acho que o autoconhecimento é essencial, assim, você entender realmente, ir a fundo no que incomoda, no mínimo entender exatamente o que incomoda, porque nunca é o outro, né? É sempre... O outro não existe. Exato, né? E não é um lugar de negar. Sim, o mundo está muito louco. O capitalismo realmente cria um paradoxo na gente de coisas que a gente não sabe como resolver. Eu não estou negando nada disso. Agora, você entender como que isso mexe com você e movimentar isso em como você recebe as coisas é o primeiro passo. A mudança primeiro tem que ser interna mesmo, Exato, porque senão é isso. Você vai ver esse lindo recorte no Instagram da astróloga que mora na floresta e fala, nossa, é essa vida que eu quero ter. Mas você não tem a mínima ideia se é isso mesmo, né? Você só está, de novo, projetando uma possibilidade que você sabe muito pouco. E daí, sem autoconhecimento, esse passo é andar para trás em vez de andar para frente, entende? É você achar que você vai ser feliz lá e ou é aqui, né? Acho que nem eu ia falar de outra direção, mas é sempre aqui que a gente pode ser feliz. E é óbvio que isso não impede a gente de mudar o rumo da nossa vida, de fazer escolhas de transformação. Acho que transformação é a única constante da manifestação. Não dá para não se transformar. Mas o autoconhecimento, para mim, foi determinante numa mudança que eu, sim, dei um passo no escuro, não sabia no que ia dar, mas que deu muito certo, porque eu consegui me pautar por isso, sabe? Esses são os meus valores agora, isso eu estou disposta a fazer, isso eu não estou disposta a fazer. Eu não vou morar numa cidade onde eu não tenho uma padaria que eu gosto, onde eu não tenho a melhor escola que eu quero ter para o meu filho, né? Essas concessões eu não vou fazer para morar no meio do mato. São as minhas escolhas, né? Então, a gente pautar as nossas escolhas e as nossas mudanças pelo que a gente vê nas outras pessoas é um caminho que pode ser inspirador, mas pode ser muito equivocado. A gente pode tomar uma curva meio... Sim, até porque quando a gente se projeta, quando a gente se inspira ou a gente se projeta, a gente só vê aquilo que a gente quer ver e aquilo que a pessoa mostra, né? A gente não sabe os perrengues de fato. Você olha o professor de yoga, né, lindo, com aquela cara de paz, mas você não vê ele xingando alguém no trânsito, atrasado para a próxima aula. Você não vê esse lugar, né? Não, e a gente vê com os nossos próprios filtros, né? Então, claro. Na hora que eu vejo você com a escola linda, maravilhosa e cheia, eu tenho uma percepção disso, que na hora que eu me coloco no seu lugar... Eu vou continuar com os meus filtros e não com os seus, né? Então, talvez você esteja plena, mas o meu pé não cabe no seu sapato. Então, né? E a gente acha o tempo todo, a gente toma inspiração por projeção. O tempo todo a gente faz isso e, nossa, atrasa bastante a nossa vida. E a gente vê muito esforço como bênção, né? A gente não reconhece que, tipo, para ter essa escola... Exato, é trabalho. Exato, todo né? dia tem 5 minutos do seu dia que e você fala, por que eu tô fazendo isso? Todo dia, na hora que chove, eu subo pra floresta e falo, gente, eu queria apertar um botão e entrar no elevador, pode ser? Então, realmente, a gente faz essas escolhas, que eu tenho certeza que eu sou muito grato pelas minhas escolhas, eu sei que você é também, mas a gente é testada sobre elas todos os dias. Sim. Todos os dias a gente tem que fazer a mesma escolha, porque sempre tem esforço, sempre. Você sabe que eu fiquei 3 semanas fora, enfim, essa minha rotina de acordar de madrugada e dar aula é uma constante na minha vida há 15 anos, né? O Chala tem 12, mais 3 anos de Centro do Ser, há 15 anos. E... Enfim, eu não sou mais uma menina e eu tenho apresentado um certo cansaço, uma certa resistência em determinados momentos, assim, tipo, nossa, sério que eu vou ter que acordar amanhã? Sim. Eu acordo porque é totalmente orgânico já, mas eu tenho me pegado pensando nisso, tipo, às vezes no dia anterior. Não pensando, mas é um pensamento que pinta, que aparece, né? E aí eu fiquei 3 semanas sem dar aula. E 3 semanas, até dei aula, mas lá na Alemanha, 4 da manhã o sol já estava alto e eu dava aula às 8. Então, eu acordava 4h30 no meu horário normal, sem despertador, sem o menor problema. Praticava com sol alto antes de dar aula, então eu nem senti isso.
E aí, na semana passada, quando eu voltei, eu tive essa sensação, tipo, nossa, semana que vem eu tenho que começar a acordar. Sim. E quis me dar um incômodo. Isso na terça. Na quarta, acordei sem despertador, feliz da vida, passei o dia em casa. Na quinta tarde, eu comecei a deprimir. Sim. Na quinta tarde, eu comecei a me sentir, assim, improdutiva. Essa vida não tem graça. Sim. Essa vida não tem esforço. Voltei pra minha vida, né? Isso não tem graça, isso não tem esforço. Aí, na sexta-feira, eu já pulei da cama às 4, já abri o computador, já comecei a estudar e entrei num loop, e o meu dia começou diferente, e eu falei assim, nossa, eu preciso muito voltar da aula de manhã cedo, Sim. porque, na verdade, aquilo me sustenta muito. Sim. Porque tudo aquilo, essa história inteira para dizer que tudo que é aparentemente bênção e maravilhoso na sua vida tem uma contrapartida de um esforço que é proporcionalmente Total. A gente só dolorido, recebe só que aquilo ninguém a gente vê, dá. né? Só que ninguém vê, Exato. né? Então, assim, se eu não fizer aquilo, todo outro resto não vai existir. Sim. Porque precisa ter um contraponto, precisa ter um Sim. balanço, né? E eu vejo muito, Cacá, que o que sustenta é o porquê, né? Claro. É isso, porque... Gente, a gente não acorda todo dia querendo acordar a hora que a gente Não. acorda. Tem muitos dias... Eu já ouvi isso. Eu já falei isso pra você, nas primeiras vezes que a gente estudou o seu mapa. Eu falei, é fácil pra você ser disciplinada. Você falou, nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Disciplina nunca, não é pra ser fácil. A gente nunca fala, ai, nossa, tô super disciplinada, agora eu como chocolate todo santo dia. Isso não é classificado como disciplina. Disciplina é algo que dói, que você precisa fazer. E se for prazerosa, é obsessão, não é disciplina. Exato. E o que acontece é que se a gente não tem essa clareza do porquê a gente tá fazendo isso, é óbvio que a gente desiste, né? É óbvio que eu não... Pra quê que eu vou acordar? Se eu não tenho um porquê que alimenta a alma, não levanto, não saio de casa. Pra quê que eu... né? E a gente... acho que é essa questão do autoconhecimento, para a hora que você vai fazer uma mudança importante, é você ter bem claro os seus objetivos e o que te inspira e o que você vai atrás, porque vai ser difícil, sempre vai ser difícil, né? Sempre vai ter períodos que você vai ter problemas, que você vai ter desafios, que você vai ter... Parece que o mundo inteiro está contra você e não quer deixar você fazer. Se você não tem o porquê fácil, se você não tem o porquê, assim, acessível o tempo todo na mente, essa imagem de onde você quer chegar, você não vai, você não constrói nada, você volta para Faria Lima, né? E você não vai transformar a Faria Lima, né? Não vai, nada é transformar. Você sabe que há muito tempo atrás, 20 anos atrás, quando eu morava em São Francisco, eu dei umas aulinhas de yoga, dava umas aulinhas de yoga numa escola de boxe, jiu-jitsu, sei lá, numa escola de artes marciais. E tinha uma menina que ela ia em todas as aulas. E aí, acho que eu dei aula uns 3 meses e anunciei que eu ia embora. E aí, todo mundo, né, anunciei que eu ia embora, que seria, sei lá, dali em diante teria tantas aulas e tal. E aí, todo mundo saiu e ela ficou e ela me agradeceu, me abraçou, chorou, falou que aquilo era uma coisa muito importante na vida dela, que eu tinha sido realmente uma pessoa muito importante. E tal, eu bulhufas, não entendi muito porquê, fui embora, e na época não tinha Instagram, era Facebook, e aí um dia ela me adicionou, assim, aleatoriamente, uns 2, 3 anos depois, apareceu ela no Instagram, no Facebook para mim, mandando uma mensagem dizendo que, de fato, eu tinha sido uma pessoa muito importante para ela, e que ela tinha visto que precisava mudar muitas coisas na vida dela e que uma delas era o trabalho e que ela precisava sair da empresa que ela estava, porque era uma empresa que, enfim, tinha vários problemas, era a Pepsi na época, e que ela precisava sair desse lugar e tal, e tal, e tal, e eu falei, só que estava difícil, porque tinha uma questão financeira por trás e ela não podia abandonar, então ela estava trabalhando arduamente para guardar dinheiro para poder sair daquela situação. E aí eu falei para ela... Você vê que coisa louca, né? Não sei de onde que eu tirei isso, mas talvez conexões, não sei. Sim. Eu falei para ela, escuta, por que você não, enquanto você tem que trabalhar aí, por que você não tenta transformar esse ambiente no qual você está inserida
né? Em vez de usar esse ambiente para mudar outra coisa que é desconhecida para você depois. Sim. E ela implementou dentro da empresa um programa de yoga, um negócio, assim, que tomou uma proporção nacional dentro da PEV. Foi incrível, assim. Sim. Anos depois, ela me procurou de novo e falou, agora eu estou oficialmente saindo. Assim, eu não saí quando eu alcancei o valor financeiro. Eu saí quando eu... Cumpriu o propósito. Cumpri o propósito de implementar esse projeto lá dentro. Agora o projeto anda sozinho, não precisa mais de mim. E aí ela saiu e abriu uma marca de roupa de borracha para mulheres, uma coisa meio... Que demais. Meio para surf, assim. Fez uma coisa bem cocotinha e tá feliz da vida morando no Hawaii. Sim. Mudou, tá morando na praia. E com certeza, na hora que ela teve esse propósito dentro do muito trabalho, legal. ela parou de sofrer de fazer isso, né? É uma mudança interna. É meio clichêzão, tipo, mude e tudo, a sua volta vai mudar. Mas, gente, é verdade. Não tem outra verdade, né? Muito legal isso, muito assim, lindo. Né? Como às vezes é uma mudança, é isso, só que, sabe, você vira um pouquinho só a chave. É um ponto de vista, né? É mudar o olhar. Né? Ela seguiu lá, ela levantou o dinheiro que ela precisava, mas ela se estruturou de uma outra forma e ainda saiu com o coração quentinho. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, é esses porquês da vida, né? O caminho ele vai aparecendo, mas quando a gente acha que tá sabe o que quer, é tão difícil saber o que quer, né? Eu tenho percebido isso. Eu sei o que eu não quero, o que eu quero, sabe-se lá Deus. Eu acho que eu tenho essa vantagem. Normalmente eu acho que eu sei o que eu quero, mas é muito difícil para as pessoas e a gente tem tem essa... Acho que alguma coisa dentro de nós fala que quando a gente sabe o que a gente quer, a gente consegue. Então, a gente fica com medo de saber o que a gente quer, né? E fica meio que... A maldição do pedido atendido. Exatamente. Só que, gente, é muito mais difícil, porque daí a gente quer, mas não quer. Então, pensa, né? Os passos que a gente dá nessa sensação. Tipo, eu quero, mas estou com medo. A gente dá passos muito estranhos e oscilantes. E eu acho que quando a gente tem essa clareza do que a gente quer... O resto realmente dói menos, né? Dói menos acordar cedo, dói menos... Você nem sente. Subir o morro. Realmente são coisas que fazem parte. Quando a gente entende como que isso se encaixa no nosso caminho, fica tudo... Para mim, fica tudo mais fácil. Sim, sem dúvida. Bom, e minha última pergunta seria... Qual foi sua, nessa história toda... a maior e mais marcante lição que você já teve na vida? Que difícil. Eu acho que é bem isso que a gente falou o tempo todo, sabe? De estar muito conectada com o que eu quero, porque é muito fácil a gente olhar à nossa volta e pensar, eu quero aquilo, eu quero o que aquela pessoa está tendo. É muito fácil a gente enxergar esse recorte. E olhar para o que realmente eu quero tem mudado muito a minha vida. E essa sensação que eu acho que a gente falou falou mais ou menos sobre isso no último episódio que a gente gravou juntas, de que as coisas elas são feitas para dar certo. Na hora que eu sei o que eu quero, não tem por que não dar certo, né? A vida, ela é lógico, né? Estou falando aqui de forma genérica, mas isso não é místico. Tipo, experimenta saber o que você quer, ter essa imagem clara. E trabalhar para isso. Escrever o que você quer e fazer a sua parte. É mágico, é realmente... Então, eu tenho aprendido isso. Essa tem sido a minha lição atual. Que as coisas, elas dão certo. Sim. É só a gente ter essa clareza de para onde caminhar, o que é importante para mim. Na hora que a gente se organiza internamente... O fluxo é mágico, é místico, é realmente incrível. Só que não, é científico, né? Você caminha com certeza em direção, você afina o seu olhar. Então, acho que esse tem sido o meu maior aprendizado ultimamente. Que lindo, como que legal. Realmente vai dar certo. É só eu fazer a minha parte e eu sei que vai dar certo. Eu terei obstáculos, mas saberei lidar. Exatamente. As soluções vêm junto com os obstáculos. É muito mágico, mas a gente precisa estar treinado a olhar para isso, né? E sem isso fica tudo muito difícil, achando que só vai dar errado e não sei o que eu quero, porque o que eu quero vai dar errado. Eu vivi muitos anos com essa sensação.
E a minha vida tá mais fácil agora, que eu sei o que eu quero e eu vejo cada dia um passinho em direção a isso. É bem científico. Autoconfiança também, né? Essencial. Molda a nossa... Inclusive, eu vou dar um curso semana que vem sobre autoconfiança, porque molda a nossa realidade, né? Se você acha que você não dá conta de conseguir alguma coisa, você nem tenta. Ou tenta... Só vou dar uma tentadinha ali, mas vou dar 2 passos para trás. Eu li uma frase muito boa hoje, que ou você caminha para frente na direção da realização, ou você caminha para trás na direção do que é seguro. O que é seguro é só o que você já conhece, é só o que está no seu passado. Se você quer alguma coisa nova, se você quer andar para frente, você não sabe como, você não sabe o como. Não está no job description saber como, você só tem que saber o quê. E daí você vai andar e vai dar certo. Um passo de cada vez. Sim, com todos os olhos abertos. Exato. Que legal, que lindo. Madu, obrigada. Eu que agradeço. Quero voltar. Voltará, com certeza. Mais uma vez, obrigada. É uma honra te ter aqui. Eu que agradeço. É uma honra te ter no meu ciclo, né, de amizades. Pra mim é uma grande oportunidade. Sim, pra gente. E muito obrigada sempre. Fico feliz com o que a gente constrói juntos. Agradeço também quem ficou escutando o nosso papo, porque é muito bom conversar e saber que isso talvez possa inspirar alguém. Agradeço a oportunidade. Obrigada.